Olá, gente, boa noite a todos. Hoje eu vou começar aqui trazendo o nosso amigo Juliano Timbó, que é super famoso. Eu não tenho nem que fazer tantas introduções aqui com essa celebridade, que nem o Wendel semana passada. Tem muita história aí para contar, vários vídeos no YouTube, muitos seguidores e várias trajetórias aí que se cruzam com as nossas jornadas aí, porque com certeza ele tem muita coisa para trazer para a gente das histórias de sucesso que ele viveu aí durante esse período de carreira dele. Eu acho que você já tem uns 12 anos ou mais de... Quantos anos 13. você tem de experiência, Juliano? 13 anos. Eu comecei em 2008. Ah, pois é. Olha lá, 2008, já tem 13 anos de experiência, já é master aí na tradução e também interpretação desde 2016. Isso. É isso aí, ó. E hoje ele vai falar sobre as 5 atitudes para se destacar no mercado de tradução e interpretação com vocês, sem mais delongas, Juliano Timbó. Obrigado, Raquel, pelo convite aqui para estar com a galera da Adrenalina e também dar essa palestra. Estamos também sendo interpretados aqui pelo pessoal, né? Está treinando aí para ser intérprete. E espanhol, inglês e francês também. Muito bom. Então, eu já tenho 13 anos de carreira, como a Raquel falou, e como intérprete 5 anos. Comecei trabalhando com inglês e francês e depois adicionei outros idiomas. Mas quais são as 5 atitudes que a gente tem que tomar na nossa profissão, carreira de tradutor ou tradutora, para a gente se destacar nesse mercado, né? Que é um mercado internacional, é um mercado grande, tem clientes aí no mundo todo para quem a gente pode trabalhar. E o que que a gente pode fazer para se manter nessa carreira e chamar a atenção desses clientes? A primeira atitude que eu queria comentar é a continuidade. Quer dizer, você tem que manter o ritmo desse trabalho, né? Porque não é uma coisa que acontece tão rapidamente, ou da noite para o dia, ou de um ano para o outro ano, você já vai estar às mil maravilhas nessa profissão, mas é uma coisa que vai sendo construída. E começa até antes da profissão, na verdade, né? Começa quando você vai aprender o idioma estrangeiro, porque isso também exige continuidade, também exige que você mantenha o contato com a língua, que você pratique, conheça pessoas, estude, veja televisão, leia livros e tal naquela língua, tenha uma familiaridade com aquelas culturas da sua língua e da outra língua, né? E no caso aí, às vezes pode envolver mais de 2 países, né? Porque inglês não é falado só nos Estados Unidos, mas também na Austrália, na Inglaterra, África do Sul. Então, às vezes você tem que conhecer culturas que falam aquela língua, né? Diferentemente, espanhol também falado em muitos países e por aí vai. Então, continuidade, né? Insistência, dedicação, paciência, porque é uma coisa que vai levar tempo, tanto para aprender as línguas, como mantê-las e também, no caso, construir a sua clientela, né? Eu comecei em 2008, então eu levei 9 meses. Me lembro que levei, né, do final de 2007 até meados de 2008. Fiquei me candidatando para muitos trabalhos e tal, lá no pros.com. Em vários momentos desses 9 meses eu pensei que não ia dar certo, porque já tinha muitos tradutores ali, como é que eu ia conseguir competir com eles? Então, e eu que não tinha nenhuma experiência e nem formação na área, porque eu venho da computação, então, assim, o que eu tinha eram os idiomas, que de fato eu sempre gostei muito desde a adolescência e mantive o contato e sabia falar inglês, francês e português, mas eu às vezes me achava incapaz de competir com profissionais. Mas eu insisti, eu continuei, uh, e tem que ser uma coisa que você gosta de fazer também, porque senão, se for uma coisa que você quer fazer por algum motivo, mas você não gosta, você não vai conseguir continuar, né? Então, assim, você tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. Uh, e aí, você tem que dar essa continuidade, né? Que é a primeira atitude. E ao longo dos anos também, né? Eu passei ainda mais uns 2 anos até me estabilizar na profissão. Só em 2010,
mesmo foi que eu tive clientes suficientes para me manter ocupado o tempo todo, porque de 2008 até 2010 tinha meses que eu tinha muito trabalho, outros meses eu tinha pouco, ah, pensava que não ia dar certo, pensei em desistir algumas vezes, mas eu já tinha saído da minha profissão anterior, agora não tinha mais volta, então eu tinha que continuar, né? Não tinha mais o que fazer. E aí deu certo, né? Fui continuando, continuando e realmente deslanchei e fui crescendo ano a ano. Ah, eu até me lembro de uma história de um atleta de windsurf que faz alguns anos que aconteceu isso. Eu não me lembro muito bem os detalhes, mas eu só sei que ele estava em Fernando de Noronha e ele queria pegar a prancha de windsurf e ir até o continente, né? Então ele foi, só que ele se perdeu no meio do mar, e meio que ele pensou que ia morrer, sabe? Então ele estava lá com a sua prancha e tendo que chegar na costa, não sabia se ia dar certo e ele pensou em desistir, mas ele pensou, não, se eu desistir eu vou morrer, né? Então vou mais um pouquinho, vou morrer daqui a alguns metros. E foi nesse pensamento de continuar, continuar. Não, não vou morrer mesmo, então vou morrer daqui a 10 metros, daqui a 100 metros. E chegou na costa e sobreviveu, entendeu? Então, assim, quem está sem opção, né, seguir em frente já é uma opção que aparece. Então, em relação a essa primeira atitude, eu ainda quero falar alguns minutos, depois vou falar sobre as próximas, e para isso eu quero compartilhar minha tela, porque eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês verem. Primeiramente eu vou abrir o gráfico e depois eu vou compartilhar minha tela. Pronto. Então, olha só. Esse gráfico aqui, como vocês podem ver, ele mostra quantos clientes eu tive ano a ano desde 2008 até 2019. Então, no meu primeiro ano, eu tive 10 clientes. Aqui é a linha azul, né? Clientes por ano. E essa linha vermelha é para quantos clientes eu trabalhei por mês, né? Então, cada mês eu trabalhei, em média, para 2,7 no primeiro ano. Então, eu tive 10 clientes. Vocês veem que eu fui crescendo o número de clientes, né? 12, 14, 17, mas olha como está crescendo lentamente, né? Porque, tipo, passou 4 anos aqui, né? E eu só aumentei 7 clientes, entendeu? Então, aí depois eu fiquei num nível aqui entre 20 e 30 clientes durante alguns anos. Isso aqui, clientes por ano, né? E aqui acontece que alguns deles vão sumindo e vão sendo substituídos por outros. Então, essa continuidade, que eu ainda bato nessa tecla, né? A insistência. Você tem que continuar prospectando novos clientes, porque alguns vão desaparecer, vai entrar outros. E para você aumentar esse número, você tem que conseguir mais clientes do que o número de clientes que vai desaparecendo. Então, aqui já tinha passado 8 anos, né? Eu tinha 30 clientes por ano. Depois subi para um certo nível de mais de 40 por ano. E, finalmente, nesses últimos anos, eu já tive mais de 70 clientes por ano, que aí realmente é uma coisa muito confortável, né? Porque chega um nível que você faz tantos contatos na sua rede que os clientes vão aparecendo e também o seu currículo melhorou com tudo isso, né? Com toda essa experiência, você fica mais atraente para novos clientes. Então, e também com as outras coisas que eu vou falar aqui daqui a pouco. Mas esse foi o primeiro gráfico que eu queria mostrar, né? Agora, segundo ponto, né? O segundo ponto é a diversificação. É uma atitude também que a gente tem que ter, né? No caso, a diversificação ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer com os serviços que você oferece. Você, por exemplo, pode ser um tradutor, mas você também pode ser um revisor. Então, tem projetos em que você vai fazer uma tradução, pegar um texto numa língua estrangeira e traduzir para sua língua. Ah, ou, às vezes, se você não for selecionado como tradutor, você pode ser selecionado como revisor, né? Trabalhando para agências de tradução, é isso que acontece. Eu vejo acontecer, Juliano, você pode traduzir isso aqui? Posso. Ou então, Juliano, eu já tenho um tradutor para esse texto, você pode revisar? Posso. Então, você oferece tradução, oferece revisão, e no meu caso, em 2012, eu também pensei na interpretação. Por isso eu fiz um curso, né, durante um ano, mas só depois de outros 4 anos, só em 2016, foi que realmente pintou oportunidades de interpretação. Então, assim, eu ampliei também o meu serviço. Eu fazia tradução, fazia revisão.
e aí comecei a fazer interpretação. De vez em quando apareceu alguma legendagem, também me arrisquei um pouco, mas fiz poucas legendagens. Eu acho que eu só fiz 3 ou 4 trabalhos de legendagem, mas assim, é uma área grande também. Tem pessoas que vão para aí, tem pessoas que vão fazer outras coisas, revisão de tradução de máquina. Então, assim, diversificação dos serviços, né? Tem que ter em mente isso aí, não ficar fazendo só uma coisa. Outro tipo de diversificação é dos idiomas, né? Como eu falei, eu comecei trabalhando com inglês e francês. Em 2008, no mesmo ano que eu comecei a traduzir, eu também comecei a estudar alemão, porque eu tenho amigos que moram na Áustria, consegui morar na casa deles um tempo, em 2008, 2009. Foi mais uma questão de gostar de aprender idiomas, não foi pensando em trabalhar com alemão naquele momento. Mas assim, comecei a estudar alemão em 2008. E estudei durante 6 anos. Também foi uma continuidade, né? Já envolveu aí diversificação e continuidade, porque eu estudei 2 anos, parei um semestre, estudei mais um, parei um ano, depois voltei. Foi umas idas e vindas assim no alemão, porque realmente é uma língua difícil e tem que uh, dar uma continuidade. Mas comecei alemão em 2008, comecei espanhol em 2014, comecei italiano em 2017. Então, assim, eu fui adicionando idiomas também, né, ao longo desse tempo. Em 2016, eu já estava traduzindo de espanhol, já estava, fiz algumas coisas de alemão, né, nos últimos 4, 5 anos eu já fiz algumas coisas de alemão, mas não é muito comum. Agora, a língua que eu aprendi que foi mais útil, né, depois do inglês e do francês, que eu já sabia, foi o espanhol, porque aí realmente é muita demanda de espanhol, tanto na tradução quanto na interpretação. Então, assim, adicionei o espanhol, fiz um bom negócio, né? E outra coisa, além de adicionar idiomas, uh, quer dizer, antes disso, eu quero dizer, se você trabalha com inglês, por que você não começa agora a estudar espanhol? E daqui a 4 anos ou 5 você também vai estar trabalhando com espanhol? O mercado de espanhol vai continuar, entendeu? Com você ou sem você. E se você trabalha com espanhol, por que você não aprende inglês agora também? Então é a ideia que eu dou. Outra coisa, tem pessoas que trabalham só num sentido, no caso, de inglês para português. Por que que você também não diversifica e faz de português para inglês? Porque também existe demanda nesse sentido, né? Quer dizer, fazer nos dois sentidos, né? Para a língua nativa e para a língua estrangeira. Então, outra dica de diversificação, fazer no outro sentido, e não... Porque tem tradutores que há décadas trabalham só com tradução de inglês para português. Tá, se sente mais confortável, é verdade, é legal, mas vamos tentar diversificar também, e é possível. A Clara Barros deu um curso no mês passado, na minha mentoria, e ela mostrou para o pessoal como é que a gente faz versão para inglês, e que é possível brasileiros conseguirem fazer isso. Outro tipo de diversificação é ter clientes de vários países, né? Você não precisa trabalhar só para clientes brasileiros, mas você pode trabalhar para clientes da Europa, de vários países, ou dos Estados Unidos, ou da China, da África. Uh, Independentemente de com que idiomas você trabalhe, isso é possível porque as agências elas estão localizadas em algum país, por exemplo, na China, mas essa agência chinesa ela atende a clientes do mundo todo. Por exemplo, clientes dos Estados Unidos que precisam de tradução de inglês para português, pode ter uma agência chinesa cuidando das traduções dela, né? A Microsoft ou a Disney ou Canon, Nikon, todas essas grandes empresas, elas têm uma agência de tradução em algum lugar, que não obrigatoriamente num país que fale a língua dela, né? E também porque eles traduzem para dezenas de idiomas, então sim, clientes de vários países, várias moedas. Você pode ganhar em euro, em dólar, em libra, e não só em reais. Reais também, né? Claro. E outra coisa, a último tipo de diversificação é áreas de atuação. Você pode trabalhar principalmente com, talvez, tradução médica ou tradução jurídica, mas você também pode fazer uma tradução de turismo, por que não? Uma tradução de um manual técnico. Então, assim, você pode diversificar também as áreas, né? Porque você vai aprender esse vocabulário com o tempo, com os trabalhos.
Você pode pesquisar com colegas, com dicionários, em fóruns, você pode fazer cursos nessas outras áreas, né? Curso de tradução jurídica, tradução acadêmica, tradução médica, tradução de jogos. Então, assim, tem várias áreas. Você também pode diversificar também atuando em outras áreas, certo? Então, deixa eu só mostrar mais um gráfico aqui para vocês. Esse aqui, ó, é um gráfico que eu vou mostrar com os meus melhores clientes de 2019. Vou compartilhar minha tela. Então, aqui em 2019, a gente tinha visto, deixa eu ver quantos clientes eu tive. Foi 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tive 71 clientes, né? Em 2019, foi o meu 12º ano. E aqui estão alguns deles, vocês podem ver, clientes dos Estados Unidos, da Inglaterra, China, Inglaterra, Espanha, alguns dos Estados Unidos, China, Brasil e outros 61 clientes de vários países. Aí tem França, tem Alemanha, tem Itália, Espanha e tudo mais, né? Até eu acho que a Argentina também tinha clientes argentinos por aqui. Então, assim, estou falando aqui que tem clientes do mundo todo, né? E essa diversificação aqui, cada um deles representa pouco para mim. Não pode ser um cliente tão importante, um cliente que representa 50% da minha renda. Não, não quero. Eu quero que cada um represente pouco, sabe? Porque a maioria deles representa menos de 1%, né, para mim. Então, mas o legal é que se você tiver muitos clientes, eles juntos vão fazer uma boa renda, né? Mas, assim, tem clientes que representam 12%, 11, 10, 9%, é um número significativo. Mas, assim, para mostrar para vocês que clientes do mundo todo é interessante ter. Agora, terceiro ponto, terceira atitude para se destacar no mercado. Você tem que ser um solucionador de problemas. Então, quando um cliente aparece e ele tem um problema, né? Ele tem que traduzir alguma coisa ou tem que fazer um evento. Então, o solucionador de problemas o que eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes você pode dar ideias para como esse projeto pode ir para frente. Digamos, eu vou falar aqui um exemplo. No mês passado, eu recebi uma solicitação de uma cliente nova. Ela tinha 50.000 palavras para traduzir em uma semana. Aí eu disse para ela, olha, dá certo. Eu vou entrar em contato aqui com duas pessoas e a gente vai dividir o trabalho. Eu vou pegar 15.000 palavras, outro vai pegar 15.000, outro vai pegar 15.000. A gente vai dividir e vai dar certo e eu entrego daqui a 7 dias e tal. Então, assim, eu dei uma solução para ela. Eu poderia muito bem ter pensado assim, não, 50.000 palavras em uma semana não dá certo, não vou pegar. Mas dá para fazer isso, se você conseguir criar um ambiente para que a solução aconteça, entendeu? Ou então, por exemplo, me lembro de outro caso que um cliente me mandou um arquivo numa Cat Tool, que é uma ferramenta de tradução que eu não conhecia, e ele próprio disse no e-mail essa ferramenta aqui não é muito amigável, mas é a ferramenta que a gente vai usar, tal. Aí eu falei para ele, olha, dá para a gente usar o Trados, que é outra ferramenta, né, que é mais amigável e todo mundo conhece. Você pode me mandar esse arquivo convertido nessa outra ferramenta? Aí eu não vou ter que instalar essa outra, aí já fica mais fácil. E ele aceitou. Olha só, quer dizer, eu disse uma ideia e o cliente aceitou, né? Então, assim, você soluciona problemas. Outra vez, uma cliente me contactou porque ela ia entrevistar um médico e ela queria que fosse uma interpretação e como é que vai ser esse negócio. Aí eu falei para ela, aí ela ficou na dúvida se era melhor botar legendagem, se não sei o quê. Aí eu falei, legendagem, para você legendar essa entrevista aqui vai demorar muitos dias, vai custar tanto, então eu acho melhor você fazer uma interpretação ou um voice over, quer dizer, uma gravação por cima da voz do médico e por cima da sua voz, a gente bota um intérprete feminino aqui e eu faço um masculino e tal. Então, assim, você cria soluções, você dá opções para o cliente, ele vai confiar em você e você pode fazer o trabalho, isso é muito bom. Ou então, se você não conseguir, Juliano, preciso fazer uma tradução de russo, aí você indica um colega.
Então você soluciona problemas das pessoas. Eu fui convidado para fazer uma interpretação no mês passado em Curitiba e eu indiquei duas pessoas que foram. O cara me falou, Juliano, você pode fazer o francês. Eu ainda estou procurando alguém para o alemão e outra pessoa para o italiano. Aí eu falei, olha, eu conheço duas pessoas aqui do alemão muito boas. Aí eu falei o nome da Tânia, falei o nome do Daniel e eles foram. Quer dizer, eu praticamente montei uma cabine para esse cliente, né? Então eu fiquei muito bem, assim, na, na opinião dele, porque eu solucionei outros problemas dele, além do próprio problema de negociar comigo, também negociou com outros, então deu tudo certo. Ah, e solucionador de problemas também, no caso, é explicar como funciona, né? Às vezes o cliente não sabe quais são as opções, né? Como é que funciona a tradução, quais são as ferramentas, tal, como essa que falou 50 mil palavras em uma semana. Mas no caso da interpretação também, já teve casos que me procuraram e eu falei, olha, a gente pode fazer no Zoom, lá tem as funcionalidades, você pode contratar a Raquel gerencia tal. Então, quer dizer, já chamei a Raquel, aí chamei outro intérprete para fazer comigo e por aí vai. Você vai solucionando, explicando, então essa é a atitude que eu queria falar, solucionador de problemas. Agora, a quarta é negociador, então você tem que saber negociar, né? Porque, assim, as tarifas de tradução, de interpretação, elas podem variar muito, dependendo de um país para outro, ou das próprias línguas. Então, você tem que conhecer, primeiramente, quanto é que o pessoal está cobrando, tal, porque você pode entrar nesse mercado sem saber de nada, e cobrar um preço muito baixo, talvez, porque você é inexperiente ou tudo mais. Então, assim, você tem que saber negociar as tarifas, você tem que primeiro conhecer quais são as tarifas que estão acontecendo, né, no mundo, e eu até tenho um vídeo no meu canal sobre isso, e saber cobrar, saber por que é aquele valor, mostrar referências, né, por exemplo, a tabela do Sintra é uma referência que você pode usar. Lá no PROS também tem uma tabelinha que o pessoal diz, em média, quanto cobra por palavra, por língua. Então você tem que saber negociar. Às vezes é preciso dizer não, né? Por exemplo, no mês passado, eu fui contactado numa quinta-feira para fazer um evento na sexta, né? E aí o cara me ligou e disse, Juliana, amanhã tem um evento de 4 da manhã a 1 da tarde, de francês e português. Aí eu falei, puxa vida, 9 horas, né? 9 horas. Aí, e ele falou, não, mas vai ter duas outras intérpretes com você, vocês vão fazer um trio na cabine, vão ficar revezando, tal, tal, tal. Aí eu, beleza, dá certo. Aí ele falou, mas eu só posso pagar R$ 1.000. Aí eu achei muito baixo, porque para você passar 9 horas num evento, é, quer dizer, é praticamente 2 dias, né? Como se fosse duas diárias, porque, digamos, é como se fosse 5 horas num dia e 4 horas no outro dia, só que ia ser tudo junto num único dia, né? Aí eu pensei, não, R$ 1.000, isso aí é como se fosse 2 dias de evento, não tem condições. Mas aí ele falou que só foi isso, que ele conseguiu, que não sei o que, tá, 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 tá. Aí eu meio que aceitei, mas fiquei mal, assim, sabe? Fiquei mal. E depois eu fui falar com as outras duas intérpretes. Aí elas falaram que elas já tinham trabalhado no dia anterior, né? Esse evento tinha 3 dias, parece, e já tinham trabalhado e disse que era muito difícil um depois do outro, apresentações curtas, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pensei bem, e depois de uns 20 minutos eu liguei pro cara e eu falei, não, 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 não vai dar certo, pode tirar meu nome porque eu não quero não. De 4 da manhã até 1 da tarde, R$ 1.000, tô fora. Aí eu falei que só fazia se fosse 1.500. Aí ele falou, então tá, então vamos 1.500, dá certo. Quer dizer, eu disse não e o cara aumentou e ele aumentou para elas também, né? Quer dizer, ele ia pagar 1.000 para cada um, mas pagar 1.500 para cada um. E quando eu vi, na sexta-feira, o evento não foi tão difícil quanto tinha sido no dia anterior, pelo menos de acordo com outro intérprete. E teve um intervalo de 3 horas no meio do evento, que foi ótimo. Foi uma hora de almoço lá na França. Então, assim, era 9 horas, mas na verdade foi 6 horas, entendeu? Então, valeu a C'était pena, 9 né? heures, mais en fait, c'était 6 heures, donc ça valait la peine. Tem uma pessoa que saiu da cabine agora.
e está interpretando em francês. É Então, a Patrícia. Eu acho que ela saiu e voltou. Eu então vou. tem que colocar a Patrícia no mudo ou então colocar ela na cabine de novo, porque senão... Disculpe. Tá. Então, vamos colocar aqui a Patrícia no mudo, né? Pronto. Então, aí quando ela for para a cabine, ela pode tirar do mudo se for o Já caso. coloquei ela na cabine, certinho. Beleza. Então, voltando aqui. Estava dizendo que, pois é, aí eu disse não e aumentou a tarifa de 1.000 para R$ 1.500. Realmente você tem que saber, né, fazer isso. Ah, e você, assim, quando você tiver mais clientes e mais trabalhos acontecendo, você vai se sentir mais confortável, né, para pedir preços maiores e tal, e aumentar a sua tarifa com novos clientes, normalmente. Por exemplo, você, 6 centavos de dólar. Para uns novos clientes que eu for procurar, eu já procuro 7, depois, de vez em quando eu tento 8. Aí eu vou aumentando assim minhas tarifas, né? 6, 7, 8, 9 centavos de dólar. Ah, e na interpretação da mesma forma, né? Você pode conhecer clientes que pagam US$ 100 por hora, outros clientes que pagam US$ 70 por hora. Então, tem tudo isso, né? Você vai negociando, vai conhecendo e sabendo dizer não, sabendo dizer sim na hora certa. E essa é uma atitude que eu acho que você tem que saber negociar, explicar por que é aquele preço, explicar por que você tem que trabalhar em dupla na interpretação, por exemplo, porque pessoas me perguntam, não, você pode fazer sozinho essas 3 horas? Aí eu falei, não, porque eu vou ter que ir no banheiro, pode faltar energia, eu vou ter que beber água, não dá, uma pessoa não consegue, tal, tal, tal. Os palestrantes vão ficar se revezando e eu vou ficar sozinho. Você tem que saber negociar até as condições de trabalho, né, também, e o preço. Então, era essa a quarta. E agora, a quinta atitude é uma atitude muito legal, que é participar de grupos de tradutores, eventos, cursos. Por quê? Quando você participa disso, você aprende muita coisa. Agora, eu conheci os dois lados da moeda. Então, eu já fui um tradutor que não participava de nada da vida dos tradutores. Eu comecei em 2008 sozinho no PROS, me candidatando lá, conseguindo clientes fazendo e tal. De vez em quando eu participava do fórum, mas eu não participava do Facebook, nem o WhatsApp, nem nada, nem ia para congressos de tradução. Então eu já fui durante 8 anos, né, de 2008 a 2016, um tradutor solitário, né, que ficava ali traduzindo, vivendo sua vida. E tem muita gente que até hoje é assim. Pessoas já falaram comigo, Juliana, eu tô ali no grupo, mas eu só fico vendo, eu não participo de congresso, nem nada, nem nada. Então, assim, é possível você fazer isso, você ser um tradutor solitário durante toda a sua carreira, é, e viver, porque nos meus 8 primeiros anos eu fui um tradutor solitário e tive uma carreira muito boa. Tive. Mas em 2016 eu fui para, quer dizer, eu organizei o Poliglotar, que é um evento de línguas, né, e também tradução. 2017 eu 2016 eu comecei a participar de grupos, ah, no Facebook, principalmente, que era a principal rede social, assim, não tinha ainda Instagram, eu não usava pelo menos, e eu também não usava LinkedIn. Então eu comecei a participar do Facebook. Por quê? Porque eu fiz o meu canal no YouTube. Então eu comecei a usar o YouTube e começar a usar o Facebook para divulgar o YouTube. E aí comecei a participar dos grupos de tradutores e tal. E foi lá que eu conheci, inclusive, o Rodrigo Bonet, que começou a me chamar para os eventos de interpretação. E assim, conheci o Rodrigo, conheci outras pessoas que me contrataram, né? Até hoje, de vez em quando eu conheço algum cliente no Facebook, ou hoje em dia também no LinkedIn, ou no WhatsApp. Agora que eu tenho essa visibilidade, né, do YouTube e dos congressos e do Poliglotar e também da mentoria, mas antes eu também já tinha, as pessoas se lembram de mim, porque você participa do grupo, você tradutor de francês, estou ali no congresso, falei que trabalho com isso ou com aquilo, sou da computação, as pessoas se lembram de você, te chamam. A Raquel já me chamou aqui para eventos, a Aline já me chamou para eventos, o Otto, a Teresa, eu já chamei outras pessoas e eles também.
Então, assim, a gente se conhece nos congressos, nos cursos, a gente se ouve, né, o trabalho um dos outros. Então, vocês aqui estão interpretando, né? Tem algumas pessoas aqui, outras pessoas estão ouvindo vocês aqui, a Raquel está ouvindo vocês. A Raquel vai pensar, ah, esse cara aqui interpreta bem, essa menina aqui interpreta bem. Você participa desses congressos, né, que tem chance de você dar uma palestra ou trocar cartão de visita, ou até mesmo interpretar e o pessoal te conhecer, porque, assim, no caso da interpretação, você vai conhecer as pessoas no trabalho, né, se vocês estiverem na mesma cabine por algum motivo, ou então mais facilmente aqui nesses eventos, né, porque é uma coisa que acontece direto agora, eventos remotos online, galera da adrenalina, prática deliberada não sei o que tal. Então a gente vai se conhecendo, né? Eu já escutei muita gente nos eventos aqui da Raquel, nos eventos do Sávio, em outros eventos aí que eu escutei o pessoal, no próprio Poliglotar também, que a gente teve interpretações em todas as... A gente conhece colegas que a gente pode convidar, que a gente pode, né? Então, assim, participar dos grupos do Facebook, do WhatsApp, do LinkedIn, Instagram, acompanhar os colegas, curtir, comentar, ouvir, trocar ideias, você vai começar a ser chamado, as pessoas vão se lembrar de você, vão te recomendar para não sei quem. Toda semana, sério mesmo. Algumas pessoas dizem, ah, Juliano, eu mandei teu nome para não sei quem, porque estava procurando um tradutor disso ou um intérprete daquilo, não sei o quê. Então, assim, a galera recomenda mesmo quando te conhece. Então, esse é um motivo ótimo. Então, pessoal, eu falei aqui das 5 atitudes, né, que a gente vai se destacar no mercado de tradução e interpretação. Só recapitulando, continuidade, a gente tem que manter o ritmo, porque até hoje eu vou atrás de clientes e até hoje eu aprendo línguas. Diversificação, você tem que ter um alcance muito amplo, né? Porque esse mercado é amplo e está se amplificando ainda mais. Agora com interpretação remota, quer dizer, cadê a galera que está só interpretando nas cabines físicas? Não, vamos diversificar. Vamos fazer o remoto também, vamos aprender essa plataforma, essa outra. Solucionador de problemas, é isso aí, trazer ideias, mostrar para o cliente que você sabe do que você está falando, né? E se você não souber, pode perguntar para alguém, pessoal, como é que vocês fariam isso? Aconteceu isso, também nos grupos servem para isso. Negociador, você tem que saber suas tarifas, tem que saber dizer não, tem que saber explicar porque o trabalho vale o que vale. E, finalmente, participar de grupos, eventos, cursos, que aí você vai conhecendo o pessoal, fazendo networking, você vai conseguir chamar colegas. Esse trabalho de 50 mil palavras que eu peguei no mês passado, né? Foi um dos trabalhos que eu fiz. Eu chamei 2 pessoas que eu conheci do ano passado para cá, porque eu sabia que elas, uma era especialista na área jurídica e outra era especialista em versão, no caso a Clara. Então, assim, chamei elas para me ajudarem. Então, e por aí vai, né? Uh, então, galera, espero que tenham gostado aí dessa palestra, meia hora, mas agora podemos continuar com perguntas, viu?